Denner, Tatiana, como é que vocês estão? Tudo bem? A paz, como está o áudio, como está o vídeo? Tá tudo bem? Irmã Dadá, boa noite, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Luiz Otávio, seja bem-vindo, a paz do nosso Senhor Jesus, boa noite. O áudio está bem, o vídeo também. Solange Duarte, Deus abençoe. Estamos crendo para grandes coisas. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmã Célia, boa noite. Gilvani, Deus abençoe vocês. Regina, Deus abençoe. Irmão Juarez, Moisés, Aline, Deus abençoe. A boa noite para vocês, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aí de volta. Estamos aí para mais uma live de hoje e cremos que Deus já está fazendo grandes coisas, porque Ele é um Deus grande e só faz grandes coisas. E essa é a nossa expectativa, a nossa esperança. Tudo bem, Luiz Otávio? Graças a Deus. Irmã Silene, Camila, tudo bom, Camila? Tudo bom com a família? Todo mundo bem? A paz do nosso Senhor Jesus. Carlos Henrique, boa noite. Estamos aí de volta para mais essa live. E o tema de hoje é Deus, o sustentador de tudo. Iremos falar alguma coisa sobre esse tema e o texto base que nós iremos usar é o livro dos Salmos, o capítulo 147, do versículo 1 em diante, irmãos. Estou com vontade de ler os 20 versículos, porque é um salmo maravilhoso. Está cantando aqui, estamos entoando nesse salmo a grandeza de Deus, o Deus sustentador, que é o nosso Deus. Tânia, seja bem-vinda. Camila Maia, seja bem-vinda. Deus abençoe. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Giovani, a sua casa, a sua família também. Então eu convido vocês para abrirem a Bíblia de vocês, o smartphone, computador. Então abra a Bíblia no livro dos Salmos, o capítulo 147, que fala do Deus sustentador, Deus sustentador de tudo. Então acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus no Salmo 147, que diz assim. Vamos orar primeiro. Pai, obrigado, Senhor, por mais essa noite, por mais essa live, reunido com os irmãos. Estamos aqui nesse período de reclusão, nesse período de afastamento social, quarentena, de pandemia. Acreditamos que é o final dessa pandemia e estamos aqui reunidos no Teu nome para compartilharmos a Tua palavra, para falarmos do Teu querer, da Tua vontade sobre a nossa vida. E nós Te louvamos por isso, Pai. Nos dê sabedoria, que falemos aquilo que o Teu Espírito quer que falemos aqui nessa noite. Compartilharmos com os nossos irmãos a Tua palavra, Pai. No nome de Jesus.
Jéssica, Vanessa Prado, sejam bem-vindos, bem-vindas, no nome de Jesus. Então nós vamos ler aqui o Salmo de número 147. Leonardo, seja bem-vindo, Leonardo. O Salmo de número 147, e o tema que nós vamos falar hoje é Deus, o sustentador de tudo. O salmista está louvando a Deus por esse Deus que é o Deus sustentador. Leandro, seja bem-vindo. Jailson, irmã Célia, seja bem-vinda aí, um abração para todos. Então vamos ler aí o Salmo 147. Diz assim: louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Sara-os de coração quebrantado, eles pensa as feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor, nosso Deus muito poderoso. E seu entendimento não se pode medir. O Senhor ampara os humildes e dá com os ímpios em terra. Cantai ao Senhor com ações de graças, entoai louvores ao som da harpa ao nosso Deus, que cobre de nuvens os céus, prepara a chuva para a terra, faz brotar nos montes a erva e dá o alimento aos animais e aos filhos dos corvos quando clamam. Não faz caso da força do cavalo, nem se compraz nos músculos do guerreiro. Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Louva Jerusalém ao Senhor, louva Sião ao teu Deus, pois ele reforçou as trancas das tuas portas e abençoou os teus filhos dentro de ti. Estabeleceu a paz nas tuas fronteiras e te farta com o melhor do trigo. Ele envia as suas ordens à terra e a sua palavra corre velozmente. Dá a neve como lã e espalha a geada como cinza. Ele arroja o seu gelo em migalhas. Quem resiste ao seu frio? Manda a sua palavra e o derrete. Faz soprar o vento e as águas correm. Mostra a sua palavra a Jacó e as suas leis e os seus preceitos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação. Todas ignoram os seus preceitos. Aleluia! Ele termina louvando a Deus. Esse salmo de número 147 é um salmo de louvor a Deus. O salmista está agradecendo, louvando a Deus por este Deus sustentador de tudo. O salmista dá uma olhada do que Deus faz com a natureza, do que Deus faz com os animais, com os vegetais, com o relevo, com a geografia da terra, com o universo, e ele louva, exalta, glorifica, adora esse Deus sustentador de tudo. O Deus sustentador é diferente
do Deus que está no controle de tudo. O Deus sustentador, a palavra sustentador, no conceito da astronáutica, disse que do motor que se usa para parar ou para dar a um veículo espacial impulso prolongado. Então, esta é a função do Deus sustentador que nós adoramos. Ele funciona como uma máquina para a nossa vida. Se a tua pilha está fraca, a dele não. Se nós estamos quase morrendo, ele não. Se estamos quase no fim, ele não. Então, ele tem um motor que gera energia, que dá um impulso à nossa vida, um impulso prolongado. Sabe aquele momento que você olha e fala, agora é o ponto final, agora é o fim de tudo. Aí Deus, que é este motor que não para nunca, ele gera em nós um impulso que nos faz prolongar. Sabe aquela corrida que você fala assim, não vou conseguir, não dá mais. Aí de repente você dá uma respirada, consegue pegar mais ar e dá mais um impulso prolongado. Aí em determinado momento você bebe um pouquinho de água, então dá mais um impulso prolongado. Esse é o Deus sustentador que nós adoramos. Este é o Deus maravilhoso, poderoso, que fez os céus e a terra, o Deus sustentador que sustenta a nossa vida, que não nos deixa cair, que não nos deixa errar o alvo que é Ele, errar o alvo da sua palavra. Ele não nos deixa errar. Então, o Salmo 147, que nós acabamos de ler, o salmista agradece ao Senhor pelos sinais da preocupação divina. Deus se preocupa com a minha vida, Deus se preocupa com a sua vida, Deus se preocupa com as nossas vidas. E a preocupação de Deus é de nos sustentar. Eu sempre vejo falar de um Deus que tem o controle de tudo. Deus está no controle, Deus está no controle, Deus está no controle, Deus está no controle. Isso significa, se eu morrer, se eu viver, Deus está no controle. Se eu morrer, Deus também está no controle, irmão. Ele não perde o controle. Agora o salmista, no Salmo de número 147, ele nos apresenta o Deus que é sustentador, aquele que gera em nós uma energia que nos dá um impulso prolongado para que nós possamos ultrapassar as barreiras, correr mais um pouco, avançar mais ainda, prosseguir em direção ao alvo que Ele estipulou para nós. Esse é o Deus amoroso, maravilhoso, o Deus glorioso que a Bíblia nos apresenta, que a palavra dele nos revela. Esse é o Deus verdadeiro. Então, o salmista ele está glorificando a Deus, porque este Deus, que é sustentador, ele se manifesta por toda parte por onde o salmista está olhando. Quando o salmista dá uma olhada na natureza, ele vê os relevos, vê as montanhas, ele vê os animais, ele vê a vegetação, ele vê o universo, ele percebe, esse Deus cuida de tudo isso, ele sustenta tudo isso, ele sustenta a minha vida também, ele sustenta a minha existência. É um Deus verdadeiro que age em nós e através de nós. O povo de Deus, ele pode sentir-se protegido nesse momento. No momento de dor, no momento de falta,
Muitos irmãos perderam seus entes queridos, outros estão doentes com vírus aí, com Covid, né? Covid-19, e muitos pedindo oração. Mas eu creio que nós, o povo de Deus, a igreja de Jesus Cristo, nós podemos nos sentir protegidos, porque nós sabemos que o Senhor cuida de cada detalhe da nossa vida. Aquilo que nós falamos no início, se Deus está ao controle de tudo, tem o controle de tudo, essa é a frase que eu mais escuto hoje. Deus está no controle, Deus está no controle. Se Deus está no controle, significa vou repetir, eu vivendo ou morrendo, ele não sai do controle. Agora, o salmista no Salmo 147 está nos apresentando um Deus que é sustentador. E quando esse Deus sustentador, ele está agindo em nós, nos mostra e nos revela que ele é um motor que não para nunca. Nós paramos, nós damos defeito, ele não para e nem dá defeito, e ele impulsiona a nossa vida para algo mais prolongado. Ele aumenta a nossa alegria, ele aumenta a nossa existência, ele aumenta a nossa segurança. Então o povo de Deus, ele não pode se sentir desprotegido em momento algum, porque esse Deus sustentador, ele nos sustenta. E nós temos que saber que Deus cuida de cada detalhe da nossa vida. E ele conhece todos os que lhe pertencem. Todos aqueles que pertencem a ele, o Senhor nosso Deus sabe. O verso 6 do Salmo 147 diz que Deus faz justiça aos pobres e dá aos perversos o castigo merecido. Esse tom aqui de pobre, esse vocábulo pobre, não quer dizer dinheiro não, tá, irmão? Quando nós ouvimos pobre no nosso contexto secular, é ligado à finança, mas na Bíblia, pobre não está ligado a finanças. Pobre na Bíblia significa aquele que não consegue prover para si o que ele precisa. É aquele que não tem forças em si próprio, precisa de outrem. E Deus é esta nossa força, é este motor que gera essa energia prolongada. Então, o Salmo de número 55, verso 22, o Salmo de número 140, verso 12, o Salmo de número 145, verso 14, o Salmo de número 146, verso 7, está falando que Deus faz justiça aos pobres e dá aos perversos o castigo merecido. Nosso Deus é um Deus justo e verdadeiro. O Salmo de número 147 é o Salmo que nós estamos trabalhando hoje, discutindo hoje. Eu quero ouvir a opinião de vocês, eu quero ouvir o entendimento de vocês sobre esta palavra. Eu não quero ficar aqui só falando, mas eu quero ouvir, quando eu acabar a minha exposição, eu quero ouvir de vocês. O Salmo 147 mostra que Deus sara o coração quebrantado. O verso 1 até o verso 3 mostra claramente isso. Deus, ele sara, ele cura o coração quebrantado, não um coração altivo, não um coração orgulhoso, não um coração que não precise de Deus, mas um coração quebrantado, que reconhece a grandiosidade, a grandeza, a manifestação do poder de Deus na sua existência. Nós louvamos a Deus por isso. E o Salmo 147 nos mostra que
Deus sustenta o próprio universo pelo seu poder. Eu vou repetir, irmãos, o verso 4 até o verso 6 do capítulo 147 do livro dos Salmos está mostrando que Deus, o nosso Deus, sustenta o próprio universo pelo seu poder. Isso significa que ele sustenta a sua vida também, sustenta a sua casa também, sustenta a sua existência também. O nosso Deus é um Deus sustentador. Deus que supre, ele quer suprir toda a sua vida, toda a sua existência, toda a sua existência aqui na terra. Deus quer suprir. Ele tem prazer naqueles que o temem e oferece louvor a essas pessoas que o temem. Oferece paz a essas pessoas que o temem. Pode o mundo todo cair à sua direita, à sua esquerda, mas você não será atingido. É isso que o salmista fala, nos mostra. Por quê? Porque o nosso Deus nos oferece paz. Quando nós tememos a Deus, quando nós glorificamos a Deus, o nosso Deus nos oferece esta paz. Quando nós olhamos para o amanhã, para o futuro, daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a 2 meses, como vai ser até o final deste ano, irmãos? Aí nós entendemos que a presença de Deus que habita em nós está nos dando, nos oferecendo paz para a nossa vida. Deus que controla tudo pela sua palavra, ele está mostrando aqui: eu sustento a sua vida. Nós temos que acreditar nisso. O Deus controlador de tudo é um Deus sustentador de tudo também. É o Deus que nos impulsiona para algo a mais, para algo prolongado. É o Deus que abençoou Israel com os seus mandamentos, com os seus decretos. Algumas pessoas pensam, pela forma que os homens passam os mandamentos, pelas formas que os homens passam os princípios, pela forma que os homens passam os decretos, muitas pessoas pensam que mandamento não é para abençoar, decreto, princípios não são para abençoar. São sim, vindo da palavra de Deus. Todo mandamento nos livra do mal, todo mandamento nos livra de ferir o nosso coração. Então Deus abençoou Israel com mandamentos. O Salmo 147 está mostrando isso. O Deus sustentador nos abençoa com mandamentos, revela a vontade dele para nós, como nós deveremos andar em sua vontade, como nós deveremos nos portar em sua vontade. Então mostra que Deus abençoou Israel com mandamentos e decretos. E termina o Salmo 147 louvando a Deus. O salmista é grato por esse Deus que ele adora, por esse Deus sustentador, por esse Deus digno de honra, digno de louvor, digno de adoração, que é o nosso Deus, irmãos. Glória a Deus por isso. Agora que eu queria ler os comentários de vocês. Eu estou falando aqui, estou vendo vocês comentando, mas não dá, irmãos, para raciocinar e ler ao mesmo tempo. Agora vai dar para eu ler aqui. Vou ver o que vocês escreveram. Vamos lá. A Jéssica: o que o louvor faz, ele afasta da nossa mente os nossos problemas e as negligências, e nos ajuda a focar em Deus, nos leva à adoração coletiva, leva-nos a considerar e apreciar o caráter de Deus. Louvor eleva a nossa perspectiva terrena, transformando-a
em uma perspectiva celestial, uma paz que excede todo entendimento. Já isso está falando. Luiz Otávio, a manifestação da graça e do sustento de Deus em nossas vidas traz segurança, sustento para seguirmos firmes em fé. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Jéssica está falando de novo. Ó. Deus é a esperança e a ajuda dos necessitados. Ele não separou os necessitados, as necessidades físicas das espirituais, pois atende às ambas. Amém. Glória a Deus por isso. Esse é o nosso Deus sustentador. Nós mostramos no início a diferença do Deus controlador. Deus tem um controle de tudo, então Ele controla a minha vida, não como se eu fosse um fantoche, não como se eu fosse um bonequinho, como algumas lideranças tentam fazer de algumas pessoas bonecos, fantoches. Não. Deus respeita a nossa vontade. Deus respeita a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de escolher algumas coisas. Deus respeita, mas Deus está no controle de tudo, porque acontecendo coisas boas ou coisas maus, o controle dele não muda. Além disto, o nosso Deus é o Deus sustentador. Por quê? Porque Ele impulsa, dá um impulso prolongado à nossa vida. Quando estamos perdendo já o fôlego, quando estamos cansados desta vida, quando estamos desanimados, Deus é um Deus que nos impulsiona para algo prolongado. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Deus é a esperança e a ajuda dos necessitados. E não separou as necessidades. De novo, estou lendo aqui. Ele recarrega nossas baterias. Amém, Luiz Otávio. Deus recarrega as nossas baterias. Amém? Deus é o nosso sustento em meio às lutas. Eu creio, irmã Fátima, eu creio no nome de Jesus. Ele é que nos sustenta nesse período de pandemia, nesse período aí que nós não sabemos se é seguro ou não, esse período que a política está brigando, a política está discordando da opinião médica. É só no Brasil, ou só no lugar onde o dinheiro é mais importante do que as vidas. Então a política briga com a saúde. Eu estou rindo, mas é de nervoso, irmãos, porque é fora do comum isso. Deus é o nosso sustento em meio às lutas. Glória a Deus. Valdir, apesar de Deus ter o controle de tudo e de todos, Ele nos deu o livre arbítrio para andar com Ele ou não. Esse livre arbítrio, Valdir, eu não diria livre arbítrio, porque livre arbítrio é uma escolha livre. Eu posso escolher qualquer coisa. Eu posso escolher morrer agora, viver daqui a 20 anos. Eu quero viver mais 20 anos. Escolhi isso. Eu não tenho esse luxo de escolher. Então Deus nos deu um arbítrio controlado. Deus nos deu um arbítrio, uma escolha limitada das coisas. Tem coisas que nós podemos escolher e tem coisas que nós não podemos escolher. Então esse livre-arbítrio está um pouquinho fora do contexto bíblico, né? Esse conceito, estou dizendo o conceito do livre-arbítrio, está um pouquinho fora do conceito bíblico. O homem não tem essa autoridade toda, né? De decidir o que ele quer agora e daqui a 5 anos, daqui a 20. Não. Escolher agora, hoje, é uma escolha limitada. Escolher aqui e agora é uma escolha limitada.
Então não é livre-arbítrio, é um arbítrio controlado, limitado. A irmã Lisa está dizendo: Deus é fiel e justo, poderoso e santo. Ele tem sustentado a minha vida e a minha família. Não sei o que seria de mim se não fosse a misericórdia do Senhor. Glória a Deus, minha irmã. Eu também estou contigo. O que seria de mim, da minha casa, da minha família, se não fosse o Senhor? O irmão Juarez: quem sou eu sem Deus? Nós não somos nada, irmão Juarez. Dependemos tudo de Deus. Deus é maravilhoso. Glória a Deus por isso. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus é maravilhoso no seu sustento. Ele é o sustentador de tudo. E que possamos fazer como o salmista, agradecer a Deus pelos sinais da preocupação divina com a nossa vida. Deus sempre nos dá sinais. Você tem que detectar os sinais da preocupação de Deus, do amor de Deus para com a sua vida. Você tem que louvar a Deus por isso. Você tem que detectar e adorar o nome do Senhor, agradecer a Deus, porque Ele é um Deus que nos sustenta, é um Deus que nos quer ver bem. Então Ele nos dá aqui os mandamentos, Ele nos dá a palavra, Ele nos dá os princípios que estão aqui na palavra de Deus, Ele nos dá a verdade, que é a palavra de Deus, para nos guiar, para podermos andar nos caminhos do Senhor, para trilharmos o caminho da vontade dEle, porque nós não sabemos escolher moralmente a nossa vida. Moralmente, o que eu digo é certo ou errado. Nós não sabemos o que é certo e o que é errado. Precisamos de um modelo. Esse modelo é a sua palavra. Esse modelo é Jesus Cristo, que nos mostra o caminho certo diante do caminho errado, o procedimento certo diante do procedimento errado. É Ele que nos dá o livramento. A irmã Solange Duarte está dizendo: Deus já me deu 2 livramentos, pastor, e vai me dar o terceiro, eu creio, no nome de Jesus. Eu também creio, estou crendo no nome de Jesus, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Tudo aquilo que nós pensamos, imaginamos, andamos, sentimos, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Amém. Glória a Deus pela vida de vocês. Nós vamos orar pela Vânia, a esposa do irmão Abraão. Ela perdeu a mãe dela recentemente por causa do Covid-19. Por tratar da mãe dela, ela também está com Covid-19 e vamos orar por ela. Amém, irmãos? Vamos aproveitar esse momento para orar pela vida da irmã Solange Duarte. Ó Pai, no nome de Jesus, nós queremos orar pela Vânia, a esposa do Abraão, esse casal amado, querido nosso. Ela perdeu recentemente a sua mãe por Covid-19. Ela está com Covid-19 e nós cremos que ela vai se levantar, Senhor. Ela vai se recuperar, porque o Senhor é a força dela, Pai. Oramos e te agradecemos pelo mover do teu Espírito Santo, trazendo cura à vida da Solange Duarte, que já passou por vários exames. Como ela mesma disse, o Senhor já deu a ela várias vitórias e ela está crendo na próxima vitória. E nós estamos junto com ela, crendo também na tua vitória sobre a vida dela, vida delas também, Pai. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus.
Nós cremos na cura, glória a Deus. Cremos também, pastor Leandro Santos, glória a Deus por isso. Agora nós vamos orar, irmãos, terminando a nossa live de hoje. Foi uma bênção. Obrigado pela presença de vocês, pelos comentários de vocês, pelas participações, aí mandando algumas mensagens, alguns irmãos comentaram. Não importa, não fique ofendido se eu corrigir você, se eu estiver corrigindo alguma coisa, não fica ofendido, eu não estou diminuindo você de maneira alguma. Eu estou mostrando você o que a palavra de Deus está dizendo a respeito de alguns assuntos. Então não se sinta assim diminuído, de jeito algum. Não estamos aqui para isso. Estamos aqui para ajudar, estamos aqui para fazer você levantar, fazer você desenvolver, no nome de Jesus. Amém? Que o amor de Deus nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos, agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela presença de cada pessoa aqui. Que Deus possa renovar vocês, dando uma noite reparadora, um resto de semana, e até quinta-feira estaremos de volta com o nosso culto online, glorificando, louvando e a palavra de Deus. E em breve, irmãos, estaremos juntos, fisicamente, na nossa igreja local, na IEGNT. Amém, irmãos? Deus abençoe vocês. Amém.